Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar da classificação das principais excretas e principais sistemas excretores. Gente, a excreção é o resultado do metabolismo. Temos como exemplos de excreção no nosso corpo a urina, o gás carbônico que vai ser liberado através do processo de respiração celular que acontece nas nossas células. Esse processo vai ter como resíduo o gás carbônico e esse gás carbônico ele vai ser eliminado pelos nossos pulmões. O suor é um exemplo de excreção. Pigmentos biliares, pigmentos que foram produzidos ali no fígado como resultado do metabolismo, são exemplos também de excreção. No caso das fezes, gente, a gente não pode considerar as fezes uma excreção, porque as fezes elas não são formadas pelo resultado de excretas metabólicas do nosso corpo. As fezes, na verdade, são restos de alimentos, então eu não posso considerar as fezes como excreção. Se vocês observarem, nós temos aqui em cima da tela de vocês alguns compostos que serão quebrados, que serão metabolizados no nosso processo de digestão. Temos aqui os carboidratos, as gorduras, proteínas e os ácidos nucleicos. Então, gente, quando você vai metabolizar o carboidrato no seu corpo, o que a gente vai ter como resultado dessa quebra, dessa metabolização do carboidrato? Eu vou ter como resultado o gás carbônico e a água. É só a gente lembrar do processo de respiração celular. A respiração celular ela vai fazer o quê? Ela vai quebrar a glicose, ela vai oxidar ao máximo a molécula de glicose para a gente conseguir produzir ATP. E eu tenho como resultado dessa quebra, como resíduo desse processo de respiração celular, o gás carbônico e a água. No caso das gorduras, das proteínas, nós também temos aqui como resíduo o gás carbônico e água, inclusive no caso dos ácidos nucleicos também, DNA e RNA. Entretanto, gente, se vocês observarem as proteínas e os ácidos nucleicos, além da formação de gás carbônico e água, nós temos como resultado grupos nitrogenados. E esses grupos nitrogenados, eles irão dar origem a essas excretas nitrogenadas. Então, eu posso formar a amônia, eu posso formar a ureia ou o ácido úrico. Basicamente, todos os animais eles irão produzir amônia. Entretanto, tem alguns que irão converter essa amônia em ureia e outros que vão estar convertendo essa amônia, esse composto nitrogenado ali, em ácido úrico. Gente, as excretas nitrogenadas, então, elas são provenientes do metabolismo das proteínas. Se eu for quebrar a proteína, ela é uma molécula grande, ela é um polímero. Se eu for quebrar ela, eu vou ter vários aminoácidos. Os aminoácidos são os monômeros, são os tijolinhos que irão construir as proteínas. E no caso dos ácidos nucleicos, os ácidos nucleicos, eles são formados por um grupo fosfato, uma pentose, um açúcar de 5 carbonos e uma base nitrogenada. Olha aqui o nitrogênio fazendo parte dessa molécula. Então, quando a gente metaboliza esses ácidos nucleicos, né, que são o DNA e o RNA, eu vou ter ali, gente, como resíduo dessa quebra, desse metabolismo dos ácidos nucleicos, as bases nitrogenadas, ou seja, mais um exemplo aqui de composto nitrogenado que precisa ser eliminado pelo meu corpo. Por quê, gente? Essas excretas nitrogenadas, elas são consideradas
tóxicas para o nosso corpo. Como elas são tóxicas, a gente precisa estar eliminando essas moléculas, essas excretas nitrogenadas. Gente, vamos falar um pouquinho então sobre as principais excretas nitrogenadas. A amônia, por exemplo, ela tem uma alta toxicidade, gente. Ela é muito tóxica para as células. Só que a solubilidade na água dela, ela é muito alta também, gente. Então, ela, por mais que ela seja muito tóxica, ela consegue, gente, dissolver bem rapidamente ali na água. Eu preciso de uma grande quantidade de água para estar eliminando esse resíduo, essa excreta nitrogenada. E o custo para que essa amônia seja sintetizada? É um custo muito baixo, o custo metabólico para a síntese é muito baixa. Quem que são esses animais que excretam a amônia? São animais que vivem em ambientes aquáticos, como os peixes ósseos, que são os osteítes, anfíbios aquáticos, são animais que excretam a amônia. Eles são chamados de amoniotélicos. Temos também aqui o ácido úrico. O ácido úrico, gente, ele é menos tóxico. Não quer dizer que ele não é tóxico, tá, gente? Ele tem uma toxicidade baixa. E a solubilidade na água é uma solubilidade muito baixa na água. Então, gente, o ácido úrico, ele é praticamente insolúvel em água. O custo metabólico para que esse ácido úrico ele seja sintetizado é um custo alto. Como a toxicidade do ácido úrico é baixa, gente, o animal que tem essa excreta nitrogenada, esse animal, ele vai poder acumular esse ácido úrico por um certo tempo ali no corpo. E quando ele vai eliminar esse ácido úrico, a perda de água, ela vai ser mínima. Então, isso vai ser uma característica dos animais que conquistaram um ambiente terrestre. Os animais que excretam ácido úrico são as aves, os répteis e os artrópodes. Temos também, gente, no meio do caminho aqui, a ureia. A ureia, ela tem uma toxicidade moderada e uma alta solubilidade em água. E quando a gente fala do custo para ureia ser produzida, gente, o custo de produção da ureia é um custo baixo. Então, gente, se vocês observarem, a ureia, ela vai ser menos tóxica do que a amônia e ela vai ser eliminada com uma menor perda de água. Quem que são os animais que excretam a ureia? São os mamíferos, os peixes cartilaginosos e os anfíbios terrestres. Então, vocês podem ver, gente, que a ureia ela é um meio termo ali em relação à toxicidade, o custo para a síntese é um custo considerado baixo e no caso, quando eu falo da solubilidade, a gente continua tendo uma alta solubilidade. Por que os mamíferos que conquistaram o ambiente terrestre, os mamíferos, eles excretam a ureia e não o ácido úrico, gente? Por que eles vão excretar a ureia, embora a toxicidade de produção ali, de síntese dela, né, seja uma toxicidade moderada. A gente não pode esquecer, gente, que os mamíferos, eles são placentários. Então, imagina ali, no início da vida do mamífero, como que o bebê na barriga da mãe, ele poderia
eliminar o ácido úrico, se a gente fosse produzir ácido úrico como excreta nitrogenada. O ácido úrico, ele é praticamente insolúvel em água. Então, gente, não teria como os bebês ali na placenta, né, na barriga da mãe, esses bebês estarem eliminando essa excreta. Por isso que a nossa excreta nitrogenada, a excreta nitrogenada dos mamíferos é a ureia, porque a ureia ela tem uma solubilidade na água e os bebês eles vão conseguir eliminar essa excreta ali na água que está na barriga da mãe. Então, gente, os animais que são amoniotélicos são a maioria dos animais aquáticos. É muito vantajoso para eles estarem excretando amônia. Eu vou ter um custo metabólico baixo e essa amônia ela vai ser diluída na água, porque a amônia é altamente solúvel em água. Quando eu falo do ácido úrico, o ácido úrico, ele tem uma baixa solubilidade, ele é praticamente insolúvel em água. Só que ele vai ser menos tóxico do que os demais resíduos metabólicos. Vamos lembrar que o custo para ele ser produzido é um custo elevado. E aí, gente, os animais que secretam esse ácido úrico são aqueles animais que conquistaram o ambiente terrestre. E os que excretam a ureia, gente, são os animais ureotélicos, que têm ali um meio termo em relação à toxicidade, eles têm uma solubilidade em água também. Quem que faz parte desse grupo aí? Os mamíferos, anfíbios, peixes cartilaginosos e poucos ali, alguns apenas peixes ósseos que têm essa excreta nitrogenada. Gente, essa imagem, ela representa bem essa questão aí da toxicidade. Olha só, a amônia, ela é a mais tóxica de todas. Só que ela praticamente não gasta, né? Não tem um gasto metabólico para ela ser produzida. Quando a gente fala da ureia, ela tem uma toxicidade intermediária, moderada, né? E tem um gasto de energia para ser sintetizado, um gasto também moderado, né? Já o ácido úrico, gente, é o menos tóxico de todos eles. Agora, o gasto de energia para ele ser sintetizado é um gasto bem maior. E quanto à perda de água, gente, a amônia, para ela ser eliminada, o animal, ele gasta muita água, gente, para a gente conseguir eliminar essa amônia. O ácido úrico, ele já vai ser praticamente insolúvel em água, então eu tenho uma menor perda de água para estar eliminando, para estar excretando esse resíduo aí, essa excreta nitrogenada. Quanto aos tipos de sistema excretor, a gente vai ver um pouquinho aí das formas de excreção dos animais invertebrados. Os plateumintos, gente, os plateumintos, a gente tem como exemplo aqui a planária. Como que vai ser a excreção da planária, gente? Existe uma estrutura muito rudimentar, muito simples, e essa estrutura nós vamos chamar de protonefrídeo. O protonefrídeo, ele vai ser formado por uma rede de canais, gente. Vocês vão ver ali vários canais, né? E esses canais, eles têm a presença de algumas células chamadas de células flama.
essas células, elas apresentam vários cílios e elas promovem uma corrente, gente. Quando o líquido ele passa ali próximo à célula flama, devido a essa corrente de água que vai acontecer, as excretas elas vão ser impulsionadas para o poro excretor. O poro excretor, ele também pode ser chamado de nefridióporo. Se vocês observarem ao longo aqui da planária, eu tenho vários poros excretores, eu tenho vários nefridióporos aqui, e nesses poros aqui que serão eliminados esses resíduos ali, esses resíduos metabólicos desse animal. Então, gente, resumindo, os plateumintos, eles têm uma excreção a partir de um sistema de túbulos, e esse sistema é um sistema muito rudimentar de excreção. Esses protonefrídeos, eles têm, em cada um deles nós temos as células flama, que são essas células aqui que apresentam os cílios, que devido a esse movimento de cílios ali, gente, eu tenho uma corrente de excretas, né, uma corrente ali, e esses resíduos metabólicos, eles vão ser eliminados e eles vão ser impulsionados para o poro excretor, para estarem sendo eliminados pelo animal. Nesse caso aqui, gente, a gente já tem uma outra estrutura, que é o metanefrídeo. O metanefrídeo, ele vai ser encontrado em anelídeos e moluscos. Vamos falar no caso desse exemplo aqui, gente, de um anelídeo. Os anelídeos, eles apresentam um corpo segmentado. Em cada um desses segmentos, eu vou encontrar um par de metanefrídeos. Os metanefrídeos, gente, eles, vocês observando aqui essa imagem, vocês vão ver que é como se fosse um tubo, e esse tubo, gente, ele tem duas pontas, né? Eles têm uma ponta que a gente chama de nefróstoma. O nefróstoma, ele vai ser em forma de funil, ele apresenta vários cílios e ele vai ser ligado ao celoma. Essa cavidade aí, gente, que é o celoma, vamos lembrar que é uma cavidade que ela é preenchida por um líquido, que é o líquido celômico. E esse líquido, né, ele vai ser absorvido, gente, pelo nefróstoma. Quando ele vai ser absorvido ali pelo nefróstoma, ele vai passar por esse tubo aqui, que é o tubo que vai formar o metanefrídeo, e ele vai ser eliminado pelo polo excretor desse animal, ou nefridióporo. Além da absorção desse líquido que estava ali no celoma, porque o nefróstoma, ele está diretamente ligado ao celoma. Além dessa absorção, gente, o metanefrídeo, ele também absorve resíduos que estiverem na corrente sanguínea. Então, vocês vão encontrar aqui, gente, uma rede de capilares que está próximo ao metanefrídeo. Então, tanto a absorção do celoma pelo nefróstoma, quanto a absorção de resíduos aqui por essa rede de capilares vai acontecer, gente. E, ao final, nós temos a eliminação desses resíduos através do nefridióporo ou poro excretor. E é isso que a gente vai encontrar nos anelídeos e nos moluscos. Gente, vamos falar agora
a respeito dos túbulos de Malpighi, que foram descobertos por esse pesquisador aqui, o Marcelo Malpighi. Os túbulos de Malpighi, gente, são estruturas de absorção de excretas que estão presentes ali na hemolinfa desses animais. Então, vamos lembrar que os insetos, eles não têm sangue, eles têm o sistema circulatório aberto. E o líquido que vai passar por esse sistema circulatório, ele vai ser chamado de hemolinfa. Essa hemolinfa, ela vai ser absorvida através dessa rede de túbulos ali, que são os túbulos de Malpighi. Eles apresentam o fundo cego. Então, olha só, cada pontinha dessa aqui vai estar fazendo essa absorção ali de resíduos, e essas excretas que serão absorvidas, elas vão ser enviadas lá para o intestino. Então, existe uma comunicação aqui, no caso dos artrópodes, do sistema excretor, gente, com o intestino desse animal, porque lá no intestino a gente vai ter essa eliminação dessas excretas, né? O que o corpo do animal quiser reabsorver, ele vai reabsorver. Se ele quiser reaproveitar, ele vai reaproveitar ali no intestino. E o que ele não quiser mais, ele vai estar eliminando. Alguns artrópodes, que é o caso aqui dos aracnídeos, alguns deles, além da presença desses túbulos de Malpighi, que vão estar absorvendo ali excretas da hemolinfa e enviando para o intestino, para a gente ter essa eliminação de resíduos. Além desses túbulos de Malpighi, nós temos as chamadas glândulas coxais, porque elas estão ali realmente próximos à coxa do animal, gente. E essas glândulas, elas vão fazer o que, gente? Elas vão também retirar excretas da hemolinfa e vão estar eliminando essas excretas para o meio. Gente, os crustáceos, eles apresentam algumas glândulas que são chamadas de glândulas antenais. As glândulas antenais, gente, elas estão próximas aqui à antena desses crustáceos e são glândulas, gente, que elas têm ali a mesma função das glândulas que a gente estava comentando agora, que estavam lá nos aracnídeos, né? As glândulas coxais. Então, no caso dos crustáceos, a gente tem glândulas que estão próximas à antena, a antena desse animal, que são as glândulas antenais. Elas fazem o quê? Elas absorvem ali excretas da hemolinfa e essas excretas, elas serão eliminadas por um poro que a gente chama de poro excretor. Gente, e o caso dos vertebrados? Falamos até o momento de invertebrados. No caso dos vertebrados, os rins são os principais órgãos excretores, são os principais órgãos que a gente vai estar aí eliminando resíduos, eliminando excreta, reabsorvendo o que for útil para o corpo. Gente, nós temos 3 tipos de rins, basicamente. Nós temos o rim pronéfron, o rim mesonéfro e o rim metanéfro. O rim pronéfro é um rim muito primitivo, é um rim muito simples, gente. E esse rim pronéfro, ele é encontrado, gente, em peixes sem mandíbulas. São aqueles peixes que a gente chama de agnatos, por exemplo, a lampreia. Esses rins, gente, eles fazem a filtração do celoma desse animal, dessa cavidade ali preenchida por líquido presente nesse animal.
Já os rins mesonéfros, esses rins, eles são rins que fazem, além dessa filtração do celoma, eles também fazem a filtração do plasma sanguíneo. Então, eles filtram tanto o celoma quanto o sangue. Quem são os animais que têm esse rim mesonéfro aí, gente? São os peixes e são os anfíbios. Mas é importante ressaltar que os peixes e os anfíbios, quando eles estão em estágio larval, eles apresentam o rim pronéfro. À medida que esses peixes e anfíbios eles vão crescendo, eles vão se desenvolvendo, esse rim ele passa a ser um rim mesonéfro, ou seja, um rim que filtra tanto o celoma quanto o plasma sanguíneo. E o rim metanéfro? O rim metanéfro, gente, ele já vai ser um rim mais complexo. A gente tem ali os néfrons mais especializados. O néfron que vai ser a unidade funcional do rim, que faz essa filtração ali do sangue. E encontrado esse tipo de rim, ele vai ser encontrado nos répteis, nas aves e nos mamíferos. E aí, gente, aqui ao final a gente tem apenas essa classificação ali dos 3 tipos de rins e os animais que têm esses tipos de rins. O pronéfron, como a gente falou, né? Peixes, a gente tem esse tipo de rim. Aqueles peixes, gente, sem a mandíbula, tá? São os agnatos. Além dos agnatos, os peixes na sua fase larval e os anfíbios, né, na fase larval também. Já o rim mesonéfro é aquele encontrado nos peixes e nos anfíbios adultos. O rim mesonéfron é aquele que, além de filtrar o celoma, ele filtra também o sangue. E o rim metanéfron, que é aquele rim mais complexo, né? É o rim encontrado nos répteis, nas aves e nos mamíferos. Então, gente, é isso que a gente tinha para comentar nessa aula de hoje. Obrigada a todos pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau!